Luiz Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Sorria 2. O filme estreou oficialmente nos cinemas brasileiros dia 17 de outubro, nessa quinta-feira. E nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu achei do filme, trazer trechos da minha entrevista com o elenco, porque eu não sei se vocês me seguem nas redes sociais, mas eu tive a oportunidade de cobrir o special screening que teve em Londres. Sim, então a Paramount me levou pra Londres e assim eu consegui conversar presencialmente com a Naomi Scott, que é a protagonista do filme, e também o Parker Finn, que é o diretor do filme. Então esse vídeo aqui ele vai estar bem completo de informação, de curiosidade e lógico também de opinião, o que eu achei e o que vocês podem esperar. Mas antes, lógico, não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. E assim, gente, se eu conseguir fazer mais coberturas assim, vai ser sensacional e eu adoraria também o feedback de vocês. Vocês querem que de repente eu traga vlog dessas experiências pra gente sempre complementar mais ainda o conteúdo. Nesse segundo filme a gente acompanha majoritariamente a Sky Riley, que é uma artista pop muito conhecida, só que ela tá retomando a sua carreira, principalmente porque ela precisa enfrentar o seu passado sombrio de um acidente que ela acabou se envolvendo. E justamente por lidar com a pressão dessa retomada, no final das contas ela vai procurar uma ajuda e acaba presenciando um evento muito traumático. E isso faz com que ela comece a presenciar alguns eventos que são inexplicáveis. Eu preciso começar falando sobre a minha primeira experiência de cobertura do special screening, porque assim, gente, é uma conquista enorme e eu tava simplesmente em Londres, sabe? Quando que eu ia imaginar que meu trabalho ia me levar lá? E além disso, eu gosto muito de fazer entrevista presencial. O online, né, lógico, permitiu que a gente conseguisse até oportunidades que a gente nem sonhava em conseguir, porque não é sempre, né, que os estúdios acabam mandando você pro local onde vão acontecer as entrevistas, ou as oportunidades ficam menores, né? São para menos veículos e nem sempre você vai ser escolhido, mas fazer entrevista presencial é muito maravilhoso, principalmente quando a gente tem um elenco tão cativo. Eu já tinha assistido o filme aqui antes de fazer essa viagem, então eu pude preparar bem a minha pauta do que eu queria conversar com eles. Eles foram carisma puro, dava pra ver que eles estavam muito empolgados com a produção. A Naomi Scott vai ser nossa eterna Jasmine, mas é muito interessante ver o trabalho dela, que acaba sendo bem diferente do que eu particularmente já tinha visto anteriormente, né, e acompanhado o trabalho dela, que a gente viu que ela fez As Panteras, por exemplo, o Aladdin também, né, e aí ir pra um contexto de terror, eu acho que ela conseguiu entregar muito aqui. E o Parker, deu pra ver que ele tava muito empolgado com esse ganho de produção que o segundo filme teve, e como ele conseguiu trabalhar algumas cenas, algumas coreografias que o filme acaba tendo. Então é muito legal quando a gente faz essas entrevistas presenciais, porque a gente consegue sentir o que a produção e o elenco estão de expectativa pro filme, sentir mais do processo deles, envolvimento, sabe? Então presencial sempre é uma experiência única e assim, fazer uma premiere fora, né, do Brasil, nossa, é tão grandioso. Então eu também pude ver eles passando ali no red carpet e a gente viu num cinemão, foi no Odeon ali na Leicester Square. Eles também fizeram presença, né, no special screening. Então assim, foi uma experiência única, não poderia estar mais grata e também eu tive a oportunidade de conhecer mais um pedaço do mundo, é um privilégio único. Mas o que a gente acompanha aqui no filme? Eles pegam o universo que foi construído ali do primeiro, mas a história, ela é super redonda, né? Ela funciona independente do que foi apresentado no primeiro. É lógico, eu acho que tem alguns aspectos só sobre como, por exemplo, passar a maldição, né? Que foi muito bem feito ali no primeiro, que aqui eles não necessariamente ficam te reexplicando, mas tem uma ceninha inicial que te dá uma certa introdução, caso você não tenha visto o primeiro. Então, se você quiser assistir esse segundo, você já consegue ir direto pra ele e você vai se situando conforme você vai assistindo esse segundo. Mas, caso você já tenha assistido o primeiro, eu acho que esse filme, ele tem uma proposta estrutural muito parecida com o que a gente viu no primeiro, inclusive com relação ao final do filme também, só que aqui a gente tem uma história muito mais fechada. Eu senti que no primeiro filme, a gente tem uma subjetividade na mensagem que acaba se tornando mais abrangente de acordo com a sua interpretação. Tanto que eu lembro que na estreia do primeiro filme, eu particularmente tinha amado muito o primeiro filme e algumas pessoas saíram não gostando, foi meio bem divisiva, assim, as opiniões. Esse segundo, a gente não tem tanto essa subjetividade, é muito mais redondo, é muito mais respondido em alguns momentos, né? E esse segundo
segundo filme, justamente por ser algo mais fechado, eles têm uma escolha narrativa interessante de como eles te levam o que você tá acompanhando, que é mais revelado pro final. E além disso, né, a gente tem um ganho de produção evidente. Gente, a abertura inicial desse filme é um plano sequência absurdo, que você fica aflito, né? E você consegue ver isso em vários detalhes do filme. E não só isso, né? Eu acho que também a construção desse universo de uma diva pop fez com que eles tornassem esse trabalho de produção ainda mais trabalhoso para esse segundo. Tanto que para a criação desse universo de diva pop, eles também tiveram que criar músicas próprias para o filme. E eu perguntei para Naomi como que foi esse trabalho de composição, que ela também teve envolvimento. Thank you for having me. Of course. I know Alexis Ida Rose created some original songs for Sky, but you also contribute. Yeah, Sorry. no. I got you, girl. It's a toughie, that one. How was the song process for the film like? First of all, great research. I love that you know that. Thank you. Yes, it was so much fun because, as you said, there was already an outline of Sky in terms of like this blueprint that Alexis Ida Rose had created. And I was able to just kind of use what she had done on the demo with her own voice and be like, okay, I'm going to lean into that. I got cast and in 2 days I was in the studio and we were Zooming. And as we were Zooming together, we just had, she's my age, we just had so much fun. And it was like, let's create this character together. Once I'd recorded the vocals for those songs, we then wrote 2 other songs together, one of which is the end credits song, which was so much fun because we actually wrote that song after I shot the movie. So me and her were just basically like 2 girls just having the most fun. She's that's such so an nice. amazing producer as well. And like writing for a character is fun because when you write for yourself, there's like more specificity and kind of parameters that you put around yourself. But writing for character, you can kind of chuck all that out the window. So it was so much fun. É até interessante porque a gente recebeu um material complementar até para fazer as entrevistas, né? E eles falam, inclusive, sobre essa dificuldade de criar, por exemplo, um palco de show só para fazer determinadas cenas. Então, a gente vê uma complexidade maior aqui no filme e tem umas curiosidades interessantes que eles trouxeram nesse material que eu queria trazer aqui para vocês, como, por exemplo, o cuidado que eles tiveram em algumas caracterizações. Então, por exemplo, tem uma cena bem impactante, né, que é com relação a esse trauma do passado, que a gente vê que a maquiagem dela é como se fossem vidros estilhaçados. E também as vestimentas da própria Sky, né, como quando ela é uma diva pop, a gente sempre vê essas roupas mais coladas, mais futuristas, né? E quando é ela ali no dia a dia, principalmente de acordo com o que ela tá passando, ela sempre tá com roupas grandes, né? Então, tipo, ela sempre tá vestindo muita puffer, ela tá sempre se escondendo porque ela quer se esconder dessa realidade ali que ela tá vivendo. Então dá pra ver que eles tiveram muitos cuidados minuciosos que não necessariamente a gente vai reparar quando tá assistindo, mas que talvez transmita uma sensação ali em cena que indiretamente é muito complementar. E dá pra ver também, né, por exemplo, nas músicas, na criação da persona Sky Riley, né, que eles têm referências, tipo, a música principal lembra muito a Monster, da Lady Gaga, meio que com uma junção de Hilary Duff, tipo um pop mais fofinho ao mesmo tempo, sabe, não tão gótico quanto a Lady Gaga era nessa época, né, que tinha aquelas polêmicas de vestido de carne, não sei se vocês lembram. E eu perguntei pro Parker como que foi a criação da Naomi, porque ele viu vários documentários pra criação, né, da personagem. E também perguntei pra Naomi como que foi o envolvimento dela com essas divas pop. So thank you for having me. Of course. I heard you watched a lot documentaries and did in-depth research on the pop universe to create Sky. And who was your main inspiration and what caught your attention the most during this research? You know, I really, I tried to watch as much as I could and read and just sort of immerse myself in that world. I'd say for certain stylistic flourishes and things like that, we looked at everyone from Rihanna to Lady Gaga to Britney Spears to FK Twigs, Olivia Rodrigo, Tate McRae, a lot of different women certainly, but also wanted to take all that, synthesize it, and sort of create a wholly unique pop star for our world. The sort of human being behind it was its own separate kind of thing as well. Finn was inspired by some
pop divas to create Sky and her universe. How was your process of connecting and preparing for the character? So it's interesting. I truly didn't have a specific person in mind. When I signed on, there was already a bit of a Sky world created. I just wanted to be like, what happens if you put that together with my natural instincts? I guess maybe there was a part of me that didn't want to be too derivative of maybe someone else. But of course there are influences there. I mean, we see the kind of early Gaga thing. We see there's certainly a little bit of the early 2000s thing going on. So I think all of that's in there, and I'm sure people will see different things. But quite honestly, there wasn't a specific person. But I'm sure that just that was subconsciously there somewhere within me. E quando a gente envolve o universo pop, é lógico que a gente também fala sobre coreografias. Isso é algo que o filme ele tem bastante. Tanto com relação ao universo da Sky, mas também alguns momentos de terror. E eu conversei com o diretor sobre isso e também sobre o trabalho corporal da Naomi nessas cenas. That's an interesting thing I think to talk about is that, we had to create all of these sequences while also shooting a horror film. And it was amazing, this process of working with Naomi and my choreographer, Celia Ralston Hall, to create these sequences and having to, practice those in the middle of shooting a horror film was a very intense experience. And I'm so proud of what Naomi accomplished and what she was capable of doing. Mas quando a gente tá falando de Sorria 2, não é só de diva pop, né, que ele é feito, mas lógico de muito terror. Gente, esse filme, pra mim, ele tá muito mais aterrorizante. A gente tem cenas mais intensas e, inclusive, eu sinto que eles acabam trazendo muito mais gore em alguns momentos. Não é que o filme inteiro é cheio de gore, mas eu acho que tem cenas mais tensas de assistir relacionadas ao primeiro. Eu acho que isso também tem muito a ver com o que eu falei do comparativo dos dois, né? Como o primeiro ele fica muito na subjetividade, acaba sendo um filme que discute muito a internalização ali da depressão. O segundo filme, ele acaba trazendo sim essa analogia, mas lembra que eu tinha falado que ele é um pouquinho mais fechado? Então eles acabam trazendo a discussão do que é o sorrir um pouquinho diferente com relação ao primeiro. Mas pro final do vídeo eu vou reservar uma parte com spoilers para eu pontuar algumas coisas para quem já tiver assistido, e eu vou avisar vocês, obviamente, quando eu começar nesse momento. Então eu senti que eles tiveram mais momentos de tensão que foram trabalhados aqui. E além disso, um fun fact que eu acho que vocês vão gostar muito, no elenco a gente tem o Ray Nicholson, que é simplesmente o filho do Jack Nicholson. Então tem um momento também do figurino dele que eles fazem uma referência ao casaco que o pai dele usou em um Iluminado. Então, pra quem é fã de terror, vai amar essa referência. Lembra que eu falei que eles pensam nos mínimos detalhes? Então é isso, sabe? Eu acho que esse filme, ele tem detalhes muito interessantes. Ele é um filme mais agressivo com relação às mortes, como as coisas elas são subentendidas também. E falando do terror, né, eu acho que uma das maiores críticas com relação ao primeiro filme é com relação ao bichão, né, que aparece lá, que a criatura se dá forma. E eu questionei o diretor também sobre essa criatura, por que mostrar? This movie has such good analogies about depression and also possibility of a worked entity. What was the reason for choosing to give this entity a face? And why in that way? I think I really love this idea of utilizing the smile. There's a delicious sort of turning it on its head, something that's supposed to be friendly and warm, and making it sort of cruel and mean-spirited, of course. But really, I think the thing that I'm truly interested in is how we employ a smile as a mask sometimes. It's what we show outwardly that sort of hides what we're feeling on the inside. To me, that felt very interesting to explore in both films, but quite differently between the two films. Então, dito tudo isso, o que eu achei, né, desse segundo filme? Eu preciso confessar pra vocês que eu prefiro o primeiro. Apesar de ver muita beleza aqui no segundo, com relação a um ganho de produção, como eu vim falando no vídeo, eu gosto muito da subjetividade que o primeiro traz. E aí, gente, isso se torna algo muito específico pessoal. Eu acho que terror, ele é tão pessoal quanto o tipo de comédia que uma pessoa gosta. Eu tenho um amigo, por exemplo, que a gente tem um humor muito diferente. Então, geralmente, um filme que eu gosto, a gente sabe que ele não vai gostar. E que ele gosta, eu geralmente não vou gostar. Então, o terror, eu acho que tem muitos subgêneros, né? Tanto o terror de slasher, tem também o terror
de criaturas, né? Tem terror mais psicológico, o suspense acaba entrando também, né, no subgênero do terror, thriller, né, e tudo mais. Então eu acho que depende muito do que você mais gosta de ver no universo de terror. Eu, por exemplo, não gosto muito quando tem envolvimento de bicho ou criaturas. Eu particularmente gosto mais de subjetividade. Gosto quando tem principalmente uma análise mais profunda, psicológica, com relação ao que os personagens estão passando, mesmo que trabalhe ali em paralelo sobre uma suposta entidade, que é o caso aqui de Sorria, inclusive. Eu acho que só o bichão mesmo que acaba me atrapalhando mais em relação à imersão mesmo. Então eu particularmente gosto de filmes que eles acabam sendo mais interpretativos, porque você também consegue concluir de acordo com as suas experiências, com sua visão dentro do que, lógico, está sendo contado naquela história. E esse segundo, eu sinto que, apesar de ser estruturalmente muito parecido em apresentação e etc., e eu digo até que a gente tem personagens bem mais carismáticos. A Naomi Scott é carisma puro, vocês puderam ver na entrevista. O Lucas Gage também, ele é simplesmente maravilhoso. Então, você consegue perceber que o segundo tiveram ganhos incríveis, mas é só essa nuancezinha aí que acaba me fazendo gostar mais do primeiro, na simplicidade, na subjetividade ali do negócio. Entretanto, se você já gostou do primeiro, eu acho que você vai gostar bem mais desse segundo, sendo bem sincera. Por isso que eu falo, é uma particularidade minha. E aí eu até aproveito agora para trazer um pouquinho de spoiler de algumas coisas que eu acho muito interessante a gente discutir aqui, inclusive sobre o final do filme. Gente, a cena inicial, né, esse plano sequência, ela me dá uma agonia tão grande, né, principalmente quando a gente vê o sangue ali do Sorria, né, mas também é interessante porque essa cena inicial, ela pontua como o filme ele vai te posicionar narrativamente com relação a essa história. Por que eu tô falando isso? Ao longo do vídeo aqui, eu vim falando sobre como os filmes, apesar de serem estruturalmente parecidos, eles têm algumas nuances, sim, principalmente quando a gente tá falando sobre a mensagem e como essa história vai ser contada pra gente. Então eu gostei muito que o filme, ele fica brincando com você se é verdade ou não aquilo que a gente tá acompanhando, e no final a gente tem a conclusão que tudo que a gente viu foi na cabeça dela, diferente do primeiro, que eu senti que era muito mais aspectos, lógico, tinham coisas que aconteciam na mente das pessoas que estavam afetadas pela entidade, mas eu achava que o filme ele trazia uma discussão mais profunda, né, vamos falar assim, sobre essa internalização da depressão, sobre como as pessoas sempre estão te forçando a sorrir quando você tá completamente depressivo, o que a gente mostra pro mundo. E por isso que também é tão interessante a gente pegar aqui nesse segundo uma artista pop, porque ela sempre tem que estar bem pro público, né? E ela é uma personagem que fala, inclusive, sobre o trauma que ela sofreu, porque ela tava sofrendo muita pressão, e a gente vê ela sofrendo uma pressão em dobro pós esse trauma. E um ano é muito curto, né? Então ela nem teve tempo para assimilar tudo que aconteceu, além, lógico, né, novo momento traumático ali no presente da história. Então por isso que eu falo, tem questões que são parecidas, eles trazem essa discussão, mas aqui nesse segundo, justamente por essa escolha narrativa da gente acompanhar o que tá se passando na cabeça dela e de não ser nada real daquilo que a gente assistiu, é mostrar o quanto que isso tudo é internalizado literalmente ali nela, né? E o filme ele dá essas pistas, né? Principalmente porque a gente vê que ela usa roupa que ela teoricamente não queria usar. Então pode ser que a personagem não tenha externalizado isso em algum momento, ou que ela foi negligenciada também, né, e não ouviram ela, mas de qualquer forma no momento que ela tá, né, com a roupa, ela já tá dentro das piras dela, ela já tá nesse momento internalizado ali dela. E eu acho que quando a gente vê a Gemma ligando pra ela falando, eu nunca estive na sua casa, etc., dá a entender mais ainda que nada daquilo era real. E por que que eu tô falando disso? Porque o virar da câmera é justamente o que pontua isso, quando o seu mundo literalmente vira de cabeça para baixo. Então a gente vê ali no momento, na cena inicial, porque foi o momento que as coisas mudaram pro personagem ali do Lucas Gage. E também ela, né, quando ela presencia a morte dele, a gente vê de novo ali a cidade girando. Então esse giro é pra ela, né? Então eu acho que o filme ele
pontua muito bem isso narrativo, de como a gente não tá vendo o que realmente está acontecendo. Então é isso, são discussões similares, mas com propostas diferentes. No primeiro a gente via as coisas acontecendo realmente, aqui a gente já vê algo que não está acontecendo. Gosto como o filme leva essa narrativa, e por isso que eu falei do lance da subjetividade, né? Porque aqui é um negócio mais mastigado. As definições, elas foram feitas ali no filme. No outro é mais interpretativo. Pra mim, Sorria é uma franquia bem forte. Que nem eu falei, eu gostei desde o primeiro, gosto desse segundo também. O meu maior problema é o bichão, que ele acaba me tirando totalmente da imersão que eu tava no filme. A cena final, ela também é extremamente forte, né? E é interessante porque ele é um filme que ele começa a trabalhar uma possível cura e termina com algo completamente pandêmico, né? Afinal, se espalhou para tantas pessoas, né? E por isso aquela entidade queria tanto a Sky, porque ela atingia muitas pessoas. Então ele é um filme interessante. Mesmo que muitas pessoas falem que ele vai ser parecido com o primeiro, eu acho que ele ainda tem umas diferenças que dão características únicas aqui para essa continuação, e eu amei esse universo do pop construído. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para esse filme, se você já assistiu, o que você achou, e vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!